Olá, vamos conversar um pouquinho sobre a Bíblia, a palavra de Deus, né? Essa palavra que traz para a gente tanto crescimento, amadurecimento, contribui, né, com a nossa motivação pessoal e espiritual. Queria compartilhar com vocês sobre Samuel, o filho de Ana e Eucana, lá na região de Efraim, das montanhas de Efraim. Quem foi Samuel? O último juiz de Israel, o primeiro dos profetas após a morte de Moisés. E na história de Israel, Samuel inaugurou a monarquia quando ungiu Saul e Davi, reis de Israel. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre essa família, mas eu queria perguntar justamente isso para você. Você já reparou que na maioria das vezes, né, quando as pessoas elas são prósperas, elas têm uma ascensão, um destaque na sociedade, são pessoas que fizeram assim muitas conquistas, mas muitas das vezes nós não conhecemos a história lá atrás, né? Alguém pagou um preço de oração, de perseverança, e às vezes não somente oração, mas de ajuda mútua, né, financeira. Ou seja, por mais que a pessoa ela tenha o seu poder individual de crescimento, de inteligência pessoal, intelectual, mas ela vai contar também com a ajuda, com a parceria de outros. Assim aconteceu com Samuel, né? Ele é um filho que foi gerado debaixo de oração, de muito clamor, porque a sua mãe não podia ter filhos. O ventre dela, ela era estéril. Isso para a mulher naquela época era uma complicação muito grande, porque mexia totalmente com a sua autoestima, mexia totalmente com a sua vida pessoal, porque ela não podia contribuir, não é, com o avanço, com o crescimento da árvore genealógica da família. Então, o seu esposo, obviamente por permissão da época, ele então iria procurar outra esposa, a segunda esposa, e ter filhos com ela, para que não parasse ali a árvore genealógica. Então, a Ana, ela era uma mulher muito triste, porque ela não podia dar essa alegria ao seu esposo. E a Ana vivia um tempo de depressão. Se a gente pudesse fazer uma colocação de todo o diagnóstico da Ana para o nosso dia de hoje, nós vamos ver que o diagnóstico ele combina direitinho com um diagnóstico de uma pessoa que tem depressão. Porque uma pessoa que está em depressão, ela persiste na tristeza. A Ana persistia na tristeza, sempre triste, ao ponto do próprio esposo, né, do Eucana, colocar isso para ela. No capítulo 1, no verso 8, ele disse: por que você chora tanto? Porque a gente sabe que nem todas as pessoas, quando choram, choram só de tristeza. Muitos choram de alegria, mas era nítido esse choro aqui, que era um choro de tristeza. E o Eucana, ele pôde dizer isso: por que você não come? Porque quem está alegre e feliz, come. No caso aqui, a Ana não comia porque ela estava triste. Então, houve aí uma perda de apetite. Ou seja, persistência da tristeza, perda de interesse de coisas, pode ser de apetite, que vai acarretar em sintomas físicos, porque quem não come fica com a sua saúde debilitada. Ela começa a ter perdas no seu organismo, né? E vai acarretar também uma alteração no comportamento psicológico, afetivo, a sua autoestima, ela vai ficar completamente mudada. Seus pensamentos serão pensamentos negativos, de derrota, e era tudo o que estava acontecendo com a Ana. A Ana vivia esse clima de derrota, porque no verso 6 vai dizer que a sua competidora, a outra mulher, excessivamente irritava, né? Justamente para deixá-la brava. O texto usa essa palavra, para embravecer. E dizia para ela: eu posso gerar filhos e você não.
E isso era uma tristeza muito grande para Ana. E durante muito tempo a Ana chorou, durante muito tempo a Ana, ela pôde se desgastar com aquela situação. Então, o que eu quero quando você estiver ouvindo e vendo, né, esse vídeo, eu quero dizer que hoje, no nosso tempo, a gente já tem recursos. Dificilmente uma mulher hoje estéril, ela não tenha condições de resolver esse problema. Isso é muito raro, porque nós já temos aí o avanço da ciência, né, a medicina, nós temos várias opções, mas naquela época não tinha nada disso. Naquela época não tinha nada disso, então o texto vai dizer que a Ana agora, ela roga a Deus, ela pede a Deus, ela ora ao Senhor e pede que o Senhor possa fazer com que ela gere, né, esse filho, ela tenha filhos. Então, ou seja, ela se posicionou, ela saiu daquela tristeza, ela saiu daquela vida de amargura. Eu queria fazer aqui uma colocação muito importante. O seu esposo, né, o Eucana, toda vez que ele ia ao templo e dava as ofertas, ele dava a porção dobrada pela vida da Ana. Então a gente vê que ele era um marido dedicado, um marido atencioso, né, fiel, rico, próspero. E quando ele ia, então, anualmente na festa, ele levava a porção da penina, do voto, né, da oferta, mas levava da Ana, e da Ana ele pagava a porção dobrada. E uma coisa que a gente vai observar também nessa história, que vai dizer claramente que foi o Senhor que encerrou a madre da Ana. Então, o que aconteceu? Foi Deus que colocou a mão dele naquele ventre e encerrou a possibilidade da Ana ser mãe. Então a Ana estava diante de um problema muito grande, porque ela teria que ter muita fé para lutar contra uma coisa que Deus fez, né? Que Deus fez. Tem problemas que às vezes ele é criado, mas Deus não está naquilo ali. Por exemplo, a doença de Jó, Deus permitiu. O útero estéril, o ventre estéril na vida da Ana, Deus permitiu. Mas tem coisas que não existe diretamente essa declaração da permissão de Deus. Então, a fé da Ana tinha que ser muito grande para poder mudar uma coisa que o próprio Deus já tinha estabelecido. Então, a Bíblia diz que a Ana, então, ela resolve orar, ela resolve buscar a Deus. E ela, numa das idas do seu esposo ao templo, ela foi também. Enquanto ele foi lá para a festa, que era tradição, ela vai para o templo orar. Nessa oração, ela começa a abrir o coração para Deus e começa a falar dos seus sentimentos, ela começa a declarar a sua necessidade. Então, veja bem, hoje, talvez para muitas pessoas as suas necessidades não sejam iguais aqui. Como eu falei, a ciência já pode até resolver, inclusive, uma questão como essa. Mas às vezes a pessoa tem outra necessidade. Às vezes ela está sofrendo humilhação de outra forma. Às vezes ela está inquieta, sofrendo os sintomas da depressão por outras questões. Mas nós temos que nos espelhar a Ana. Porque quando a Ana, ela viu que enquanto ela chorava, que enquanto ela lamentava, enquanto ela se amargurava, ela não tinha resultado positivo. Mas quando ela decidiu tomar uma posição, quando ela decidiu agir a fé, orar, uma oração e ter uma fé com resultados, as coisas mudaram. Ela foi ao templo e ela orou, fez um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição
da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva se não te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias. Então ali, naquele momento, ela pede a Deus um filho, e ao mesmo tempo ela diz: o Senhor vai me dar, mas eu vou entregar, consagrar esse filho ao Senhor para a missão. Olha, essa parte agora é uma parte muito interessante também, porque enquanto a Ana orava, falava, balbuciava palavras, ela foi confundida pelo próprio sacerdote como uma pessoa vulgar, uma pessoa embriagada. E o sacerdote perguntou, inclusive, até quando você vai, né? Até quando estarás tu embriagadas? Aparta-te de ti esse vinho. Ou seja, você bebeu. E a Ana, então, ela sai de casa debaixo de um peso de impossibilidades. E agora ela vai para o templo orar. E ali ela recebe um outro peso de impossibilidade, de acusação, de julgamento. E ela então ela responde: não, Senhor, eu não sou uma mulher, eu não sou isso que o Senhor está falando. Eu sou uma mulher atribulada de coração. Meu coração está atribulado, eu estou atribulada no meu espírito. Nem vinho, nem bebida forte, e nem bebida alguma. Porém, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não me tenhas, pois, como a filha de Belial. Não me tenha como essas mulheres. Ou seja, não me compare a essas mulheres. Porque eu não estou bêbada. Estou com o coração atribulado, angústia, aflição na alma. Então você vê, ali no templo, na igreja, ela recebeu uma palavra de derrota. Ela poderia sair daquilo ali, ir embora correndo e se despedir do seu sonho. Não, mas ela perseverou, ela foi corajosa, ela reagiu. E ela ficou firme, porque ela estava decidida a lutar o seu sonho, a ver o seu sonho concretizado. Então ela não deu ouvidos à palavra de derrotas, ela não deu ouvidos a outras coisas, mas ela deu ouvido ao que o coração dela dizia: eu creio, eu quero, eu estou colocando diante daquele que pode me atender. E obviamente não deu outra, porque eu já comecei esse vídeo falando do Samuel, que é o resultado desse preço que essa mulher pagou. Lembra que eu disse que às vezes a pessoa se projeta, mas nós não temos noção do que aconteceu lá atrás. Então eu quero dizer isso aí para você hoje, que você pague esse preço da perseverança. Porque quando a Ana saiu dali, voltou para casa, ela teve um envolvimento com seu esposo. Nesse envolvimento, né, nesse relacionamento, o Samuel foi gerado. A sua bênção foi concretizada. Então eu quero dizer isso para você. Não desista. Persevere. Abra o teu coração. Se coloque diante de Deus. Não desista. Porque Deus também vai liberar a bênção para você. Tá bom? É isso aí.